Então hoje vamos começar o nosso encontro falando sobre o cubo de Metatron e os 5 sólidos platônicos. A gente vai começar realmente com uma introdução à geometria sagrada, tentando entender um pouco o que é, porque pode começar a ficar bem esotérico e eu gosto dessa parte, mas eu também gosto de entender que isso é real, é a realidade que eu vivo, é científico, é físico também. Então, fica aqui que a gente vai começar esperando aí todo mundo entrar. A gente vai começar entendendo a geometria sagrada e como aplicar na nossa vida. E por que ela é importante? E o que tem o cubo de Metatron? Vocês devem ter pesquisado para ver. Deixa eu mostrar. Imprimir aqui porque não tem como mostrar a tela. Mas esse é o cubo de Metatron. E tem um nome poderoso, né? Então, dá uma olhada. Esse é o cubo e embaixo estão os sólidos platônicos que estão dentro do cubo. Bom, vamos começar então. Primeiro vamos entender então o que é a geometria sagrada, né? Primeiro, por que sagrado? Sagrado porque a gente está falando sobre a fonte da vida. Pode fazer perguntas só que no final, porque senão eu não consigo falar e ler, tá bom? Mas deixa aí e me lembra no final, aí eu presto atenção aí nas perguntas, tá bom? Então, o sagrado, tudo que a gente está falando, no fundo tudo é sagrado, tudo veio do universo. Como não ser sagrado? Como ser separado do divino criador? Como ser separado da criação? Né? Então, a princípio, o sagrado tem a ver com a semente da criação, a faísca da criação, né? E isso que muitos chamam de sagrado. Quando a gente estuda tudo que tem relação direta com a fonte, ou seja, muito próximo e puro dos princípios da criação, é chamado de sagrado, né? É como se fosse mais o centro do mandala, né? Não é tão periférico. Quando a gente fala do centro, a gente é muito assertivo. Não tem uma data ou alguém que começou a estudar a geometria sagrada, né? A geometria, ela teve, assim, a gente sabe, os que foi mais desenvolvida e profunda foram os egípcios, né? E depois os gregos, eles tornaram isso numa filosofia. E se você estiver interessado em saber realmente, em aprofundar, é o estudo da filosofia natural, que explica sobre a geometria sagrada a partir da natureza. Tem um livro aqui maravilhoso que eu preciso mostrar, tá cheio de anotação. Só tem em inglês, mas é desse super professor Kate Critchlow. E ele ele fundou a escola onde eu estudei na Inglaterra, The Hidden Geometry of Flowers. Mesmo assim, se você não lê inglês, é um livro maravilhoso. Então ele associa esse estudo da natureza, das flores, e associa toda a geometria, todas as coincidências, sincronicidades reais, concretas, e é belo e poético. Então, para quem quiser aprofundar aí. E, claro, eu tenho o curso onde também a gente aprofunda na relação dos 5 elementos, que é a base dos 5 sólidos platônicos que a gente vai falar aqui. Então, hoje é especial, hoje tem bastante coisa que eu vou falar. É a base do estudo de todos os mandalas que a gente faz aqui na Escola do Mandalas Online, Mandalas do Mundo, tá? Eu creio que a geometria, para a gente entender em poucas palavras, antes de eu ir
realmente entrar no cubo de Metatron. A gente tem que entender alguns princípios, né? Tem filósofos que falam que tudo é geometria, tudo é geometria. Aí fica vago, mas é profundamente isso, é como se fosse a língua do universo. Para a gente entender, por exemplo, para um arquiteto construir um prédio, por mais complexo que seja, por cheio de curvas e detalhes, ele vai precisar de uma planta muito simples, muito geométrica, muito exata, para ser uma base, uma estrutura, um esqueleto para encher de vida. Então, a geometria, ela na verdade, ela simplifica a forma, né, por exemplo, de uma flor de 5 pétalas, simplifica com a forma de uma estrela de 5 pontas. O corpo do ser humano pode ser simplificado por uma estrela de 5 pontas. Foi isso que Leonardo da Vinci fez no desenho dele, né, do homem vetruviano. Você abre os braços e os pés e você é como um pentagrama, né, o símbolo do homem, entende? Então é a planta, a estrutura mais básica. Então, quando eu pego um símbolo como o cubo de Metatron, dentro dele, né, dentro dele aqui, você vê várias linhas, tá? Tem duas maneiras de ver ele. Você pode ver linhas chapadas, ou tenta mudar o teu olhar e ver tridimensionalmente. Tenta achar um cubo aqui dentro. Na verdade, tem dois. Esse daqui, consegue enxergar como um cubo? É um exercício de olhar. Então, dentro dele, ele tem muitas informações sobre essa planta. É difícil achar palavras para isso, mas dentro dessas linhas que a gente encontra as linhas mais básicas que o Criador usa para criar a planta de todas as coisas que existem no universo. Assim como a gente falou que o elemento mais básico da vida são os 5 elementos: espaço, ar, água, terra, água e fogo. Repetir? São 5, né? E claro que existem muitos outros, mas é a combinação que vai dando esses terceiros, né? Então, o cubo também não se sabe de onde realmente surgiu, né? Mas foi a partir de estudo de astrônomos, tanto que tem um astrônomo, acho que do século passado, eu não sei, já não vive mais, já uns 200 anos talvez, não sei, o Kepler, né? Dá uma pesquisada, ele veio com muitas coisas e ele que usou, na verdade, assim, bastante o cubo de Metatron e todos os elementos dentro para explicar a órbita dos planetas em volta da Terra. Não é correto, não é assim, mas tem várias, com todas as limitações que ele tinha, tem muita relação. Então é muito bonito, porque ele coloca o universo, como a gente entendia naquela época, né? E a gente conhecia os planetas só até Saturno, né? Não conhecia os outros 3, e todos eles se encaixavam, tá? Dentro. Então, se você pesquisar o cubo de Kepler, você vai ver que ele encaixa os planetas aqui dentro e na órbita. Então, aí foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo isso dentro da astronomia. E quando Platão falou das formas que existem dentro do cubo, ele nunca chamou do cubo de Metatron. Mas ele falou das formas separadas que existem dentro. Por isso que a gente vai fazer a relação, tá? Então vamos aos poucos, né? Bastante informação. Primeiro, o cubo de Metatron
é um nome bem misterioso, porque ele se encontra mais nas escrituras cabalísticas da Cabala, e não realmente dessa forma. Então fizeram muitas associações e viram que o Metatron relacionaram com um ser de luz, um anjo, e que ele é como se esse anjo tivesse a chave de toda a criação. E dentro desse cubo, a gente pode achar, para quem conhece a árvore da vida, onde está registrado na Cabala. Eu não entendo da Cabala, né? Mas eu pesquiso bastante sobre os símbolos, não posso falar muito da Cabala, mas existem muitos símbolos relacionados aqui. O nome é um deles, o anjo de Metatron, que é uma personificação dessa energia da base da criação, todos os elementos necessários para a criação. E tem a árvore da vida, que é este, vamos ver, para quem talvez já deve ter visto, mas ele é feito de 10 círculos, tá? É como se fosse um gráfico de estudo de autoconhecimento, né? Para ascensão da consciência. Isso que é usado. Isso é achado aqui dentro do cubo de Metatron. Também o símbolo da Merkaba, que agora eu não tenho aqui, mas pesquisem, que é muito parecido com o tetraedro, que a gente vai ver. Eu vou apresentar os sólidos, que também é um símbolo que está aqui dentro da Merkaba, tá? É como se fossem duas pirâmides, uma por cima, uma por baixo, e cada uma vira um sentido contrário, tendo um ponto de energia, um ponto forte de energia. É muito usado esse símbolo da Merkaba de visualização para você concentrar a energia no teu centro, e é dito como um veículo de ascensão, tá? Então é feito meditações, aí entra uma parte mais esotérica, eu acho, que é de tudo que a gente vai ver do cubo. Quais são as outras coisas que a gente acha? Que ela começa com a famosa flor da vida, tá? Se você está aqui, está interessado na geometria sagrada, com certeza você conhece a flor da vida. Aqui eu tenho um desenho só da semente da vida. A semente da vida. Porque a semente da vida, ela é o início dos 6 círculos em volta de um. E a flor da vida, ela é feita com 19 círculos. Então ela é expandida, tá? Quando a gente expande além de 19 círculos, ela forma muitos círculos, né? E se a gente abstrair muitos dos círculos e coloca só os círculos que não se cruzam entre si, a gente vai ficar sobrando da flor da vida 13 círculos. Imagina que não tem as linhas, tá? 13 círculos juntos é o fruto da vida. Então, a gente começa com a semente da vida, que é um simples desenho de um círculo e 6 círculos em volta dele. Todos têm o centro coincidindo, tá? Essa é a flor da vida. E ela tem muitos símbolos também, que a gente não vai entrar agora, mas também são a partir dos princípios da criação. Uma delas que eu gosto é que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E é justamente isso, é um círculo e com 6 em volta, que forma a semente da vida. A semente é onde inicia, tá? E aí ele também tem a ver, dentro como tem 6 círculos, né, feito, tem a ver com hexágono, que tem muito a ver com as moléculas de água, que é onde também surge a vida. Bom, podemos ir fundo, mas a partir desse desenho da semente da vida,
surge a flor da vida que expande, né? E a partir dessa flor da vida é o que dizem que é como se fosse o tecido da criação, o útero da criação, é como se fosse a cama onde sustenta, né? Lembra que eu falei, o arquiteto, ele tem a planta, né? Que é só linhas. E depois a vida vira muito mais orgânica, mas é porque ela tem uma base. Então imagina que é assim, nós estamos estudando aqui a arquitetura, tá? Da forma orgânica, a arquitetura da forma orgânica é geométrica. Bom, então, a partir do fruto da vida, que são esses 13 círculos, tá? Imagina, só eles. Se eu desenhar uma linha reta, são linhas, né? Muitas linhas, elas são ao total 78 linhas. Todos os círculos estão conectados, tá vendo? É só isso. Você faz 13 círculos e conecta o centro de todos. Esse vai conectar com todos que pode, olha, tá? E aí é isso. Esse é o princípio do cubo de Metatron. 13 círculos que são abstraídos da flor da vida e você cria linhas que conectam todos os centros. Pronto. É assim que se faz, tá? Esse é o princípio. E aí algo maravilhoso acontece, que é, aqui dentro você tem aquilo que eu falei. Você pode ver vários símbolos em base bidimensional e você pode ver muitos símbolos tridimensionais, dependendo do como você muda o olhar. Além de todos esses símbolos mais místicos que a gente falou, aqui dentro estão 5 sólidos platônicos, que são esses 5 aqui. Aqui está o cubo de Metatron e aqui dentro são eles. E você vê, né, que eles são tridimensionais. O que tem de especial? Por que eles são chamados de sólidos? Bom, eles são formas que a face desse formato tridimensional são iguais. Então, um cubo, por exemplo, ele é feito de faces quadradas, 6 faces quadradas. O ângulo, né, desse cubo, todos os ângulos são iguais e todos os ângulos têm a distância igual do centro. Se não tiver esses atributos, não é um sólido platônico. Então eles foram testando, né, Pitágoras especialmente, Platão, foram testando como encaixar todas essas formas. Por exemplo, um quadrado, como que eu consigo encaixar ele várias vezes, formando uma forma tridimensional com um ângulo idêntico e todos os ângulos com uma distância igual do centro. E tentaram de tudo e vieram com só 5. Tá? Então você tem vamos ver, mostrar aqui, mas vocês podem, é melhor pesquisar para ver do que eu mostrar aqui o papel, mas pesquisa os 5 sólidos platônicos para você poder ver a imagem. Você tem o tetaedron, o cubo, o octaedron, dodecaedron e icosaedron. Esses 5, um é feito de quadrados, né? O tetraedron é feito de 4 triângulos, ou seja, uma pirâmide perfeita. O octaedron é feito de 8 triângulos. O dodecaedron é feito de 12 pentagramas. E o icosaedron é feito de 20 triângulos. E aí, eles perceberam, né? Eu acho que Platão foi o primeiro que relacionou cada um dos sólidos com um elemento. Então, cada um dos sólidos tem a ver com um elemento, com espaço, com ar, com água, terra e fogo. E olha que interessante, porque só é possível se formar 5 em todas as formas, com essas condições, é possível formar 5. E nós temos 5 elementos, que é da forma básica. Agora vamos entender dessa seguinte forma. Quem já brincou de Lego, né? Todo mundo sabe Lego.
tem algumas peças no Lego que não pode faltar. E elas são muito simples, né? Você tem o de uma pecinha, duas pecinhas, acho que tem o de 6, aí você tem a base. Bom, com essas peças simples, você cria castelos, monstros, nave espacial. Você cria o que você quiser, certo? Você cria o que você quiser, com aquelas peças pequenas. Então é o princípio dos átomos também, né, átomos indivisíveis que formam a forma, né? Agora, imagina que esses 5 sólidos é como se fosse o Lego de Deus, assim, o Lego do Criador. Travou aí, gente? Ah, tá bom. Vai ver que da Mali que travou. Tá bom, vai me dizendo que eu consigo ver de relance. Então imagina que esses 5 são as pecinhas de Lego do Criador. E com isso ele se diverte. Não só em termos moleculares, porque existe um outro estudo também chamado química molecular. Desculpa, claro que existe, né? Mas é geometria molecular. Que você estuda em visão, como é que chama? Microscópica. E você vê... Legal, gente. Ah, que bom, que bom, que bom. Que bom que tá bem. E então imagina, você consegue ver qualquer coisa, a água, a terra, a minha pele, e você vê microscopicamente tudo vem para uma forma geométrica. E existe um estudo disso, da química geométrica. Dá uma olhada depois na internet. Então esses são os pedacinhos do Lego do grande Criador. E quando a gente estuda a geometria sagrada, a gente está estudando todas essas formas de Lego, né? Então tem as mais variadas, mas tem as mais básicas. E as mais básicas, as 5 juntas, está aqui no cubo de Metatron. Você entende como ele é especial? Tá tudo nele e de uma forma tão harmônica. E o mais lindo é que ele surge da flor da vida. Só o nome, né? A flor, aquilo que desabrocha, né? E que da flor, ele primeiro começa da semente e da flor dá o fruto, e o fruto dá a semente. E a semente cai de volta na terra e assim perpetua a criação. Esse é o princípio da criação. Então ela é infinita no seu ciclo de mudança, né? Porque todo dia é diferente, tudo está mudando, eu estou envelhecendo, minhas células estão morrendo, tudo está mudando, se transformando. Mas dentro dessa transformação existem as leis que não mudam. Por exemplo, a única coisa que não muda é que tudo muda. Isso é eterno, né? Então isso é lindo porque isso está representado dentro do cubo, né? Então, quando a gente olha para o cubo de Metatron, a gente pode lembrar, a gente pode sentir, ou o olhar, né? É poderoso, é uma meditação poderosa. Você só olhar para o cubo, ele pode... É como se você olhasse e contemplasse as peças básicas da criação, a mais pura, não distorcida, né? É como se você assim pudesse alcançar e repousar na origem. Então, quando você olha para o cubo, é uma meditação, você só contempla o cubo, imagina que ele é como uma mina, né? Onde brota água, brota a vida dali. E ele está dentro de você, compõe você. E quando você começa a elevar essa prática, você vai começar a fazer a ascensão de consciência, que é o quê? Compreender que não existe separação entre eu e você e o universo, você e os outros, não existe separação. A separação é uma ilusão de ótica, entende?
e que a gente acredita na ilusão. Então, esse é o ponto onde a geometria sagrada pode transformar, transformar a tua vida, né? Pegar a forma e ir além e não sentir que você é separada dela, né? E você entende que então, poxa, o ar e o espaço, né? O prana que aqui eu respiro, o espaço entre eu e você, são elementos que compõem o universo. A minha ilusão de ótica é que eu não enxergo o espaço, eu não enxergo o ar, eles têm esse atributo de ser invisível. E eu, pela limitação da minha mente, eu acredito que eu sou separada, entende? E quando a gente começa a compreender isso, não existe mais essa solidão, nem a angústia e nem a morte, porque até nos princípios aqui da filosofia natural, nem a morte existe, porque nada se perde, tudo se transforma. Então, se você puder, hoje, imprime um cubo, dá uma contemplada, mas eu vou dar um desenho meu para quem participar na sexta-feira, que vai ser um grande lançamento desse curso que eu dou sobre mandalas em base dos 5 elementos, em base dos 5 sólidos. Um dos primeiros mandalas que a gente aprende a fazer é o cubo de Metatron, tá? E esse é um curso chamado Mandalas da Sabedoria dos 5 Elementos. É um estudo de 6 meses, tá? Todo mês você recebe um módulo. A gente tem alguns encontros de mentoria. Tudo isso eu vou explicar no lançamento. Então, se você quiser participar, você tem que se cadastrar. É gratuito, tá? O lançamento é gratuito, onde eu vou explicar tudo. Aí você vê se você quer engajar. Já temos muitos estudantes. É uma comunidade deliciosa. Vocês podem ver aí nos depoimentos. Todo dia eu tô colocando um mandala que as alunas têm feito, que é maravilhoso. É um sonho se realizando, que é esse mandala de pessoas fazendo coisas maravilhosas, né? E eu continuo aprendendo muito com todas, continuo aprendendo com os meus professores, que infelizmente estão longe, mas assim, esse ensinamento é infinito como o universo, né? Então se cadastra como? Vai ali no meu perfil, clica no link que tem e põe se cadastrar para os 5 elementos. E vai ser na sexta-feira, depois de amanhã, às 7h30, tá? Só que não vai ser no Instagram, vai ser no Zoom. Então por isso que você tem que se cadastrar para receber o link, tá? E aí, quem participar vai receber presentes e bônus e tudo mais, né? Vai estar eu e a Marjorie fazendo aí. Agora, quem gostaria de fazer uma pergunta, eu vou dar uma olhadinha aqui. A Má tá falando que é às 7 horas na sexta-feira. Então, vou dar uma olhadinha em perguntas, quem quiser, né, relacionada ao que a gente falou aqui. Aqui, eu não consigo ler direito teu nome, mas Pompeia aqui. A esfera é a tridimensionalidade do círculo, isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, quem tinha Ixi, caiu de novo? Eu caí? Vocês estão me escutando? Como é que tá? Então, gente, quem quiser fazer umas perguntas ou comentários, eu tô lendo aqui. Não sei se minha internet tá boa. Tá ok, Mari? Uhum. Tá. Então, gente, Tiffany, que belo você falando dessa magia cósmica divina. Que bom, obrigada. É o que me inspira é o que faz sentido. É o que faz sentido para mim.
Eu tenho um propósito. E é importante definir um propósito, eu acho, sabe? Senão a gente vai sendo jogado demais. De qualquer forma, a gente é jogado para lá e para cá pela vida, né? Mas um propósito é muito bom como âncora, sabe? Quando você está chacoalhando demais, você, deixa eu segurar aqui. Qual o meu propósito? Meu propósito é despertar para uma consciência que não acredita nas ilusões fabricadas por uma mente limitada. Claro que tem a parte humana, aí vai sempre, mas isso é uma casca, igual uma cebola, sabe? É uma casca, né? A Tiffany é mulher, ela quer batom, ela quer coisa, mas eu não sou isso, eu não me identifico com isso. Algo mais fundo, sabe? Né? O que tem um despertar que é uma vida que é muito mais lúdica no fundo, né? Porque isso tudo é muito breve, né? Eu gostaria de viver né, baseado nesse despertar, né? O amor, amar a todos sem preferência, sem apegos, mas gente né? É demais mesmo, né? Olhar todos e deixa eu ver aqui. Quero me aprofundar mais no assunto para fazer relação com a dança circular sagrada, dançar mandala. Perfeito, perfeito. Minha professora Yuma Mudra, que fala também no curso, tem ela fala o português do Portugal, ela é francesa e ela conversa no curso com a gente e ela é dançarina e ela me ensinou através da dança. Então tem meditações de dança também e é um bom jeito de se aprofundar. Né? Aqui, olhar para a flor da vida pode influenciar nossos sentimentos também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Qualquer mandala, ele traz no olhar, como ele é simétrico, eu acho que assim um dos atributos importantes no mandala é ele ter essa simetria. E ele vai organizando coisas internas, sabe? É uma engenharia interna, vai fazendo um espelhamento, eu acho que sim. Tiffany, a inscrição está na página do Instagram. Isso, no Instagram, no meu perfil, se você for debaixo da minha fotinho, tem um link. Aperta naquele link no meu perfil e você vai para um menu e o primeiro ali está cadastrar para os 5 elementos. Se você tiver dificuldade, me escreve em inbox que eu e a Majore a gente te põe lá, porque sexta-feira não vai ser no Instagram, tá? Não vai ser uma live, vai ser pelo Zoom e por isso você precisa se cadastrar para receber o link, tá bom? Tem alguma meditação específica guiada para o cubo de Metatron? Olha, tem algumas sim. Como eu faço é só através da contemplação, tá? Você colocar ele na tua frente ou desenhar ele e só. É como se fosse, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que tem que ter uma compreensão intelectual, mas o universo usa outra inteligência. E ontem eu dei esse exemplo, quem estava na meditação, de que um exemplo é o bebê, quando ele está no útero, ele não pensa, agora vou crescer uma mão, agora vou crescer a outra. Nem a mãe pensa. Então, a vida é muito além do que a mente pensante. A gente dá grande valor nisso. Existe uma inteligência física em mim, existe uma memória física que vai além disso. Então, quando você contempla uma forma, algo além do teu intelecto tá entendendo, tá encaixando. Então, confia nesse tipo de prática, né? Só que tem que olhar, contemplar a coisa certa. Certo? Se eu olhar para, sei lá, filmes de terror o dia inteiro, com certeza, só através do olhar, eu vou ficar completamente influenciada sobre aquela energia. Isso é óbvio. Então, a mesma coisa, se eu olhar simetria, que tem a ver com a beleza e a harmonia, eu naturalmente também vou me assimilar àquilo que eu contemplo, né? Deixa eu ler aqui. Sou Sandra. Por que você diz o mandala e não a mandala? Vou falar disso já já. Qual a sua opinião sobre a gente criar uma geometria do nada, não um modelo pronto?
Ah, tá bom. Então, o mandala, gente, mandala é uma palavra em sânscrito. Ela não é portuguesa, né? Então, não tem um adjetivo fixo para isso, um artigo fixo para isso. Então, não tá errado você falar mandala, mas eu aprendi como o mandala e aí ficou. E também a maioria, e eu acho que eu aprendi dessa forma das minhas referências, porque a palavra em sânscrito, normalmente, quando termina com A, é masculina. Então, não tem gente que fala o yoga, né? Então, sempre tem essa. Eu falo porque para mim, eu me acostumei, eu acredito nisso, mas também não é errado falar mandala, né? A maioria das pessoas falam. E aí ficam confusas quando eu falo a mandala, mas tem essa raiz do sânscrito também, tá? No sânscrito é uma palavra masculina. E aí, desenhar uma geometria do nada, não em um modelo pronto. Então, quando você estuda a geometria, digamos, geometria sagrada, você está estudando a planta que o arquiteto usou para criar as flores, os vórtices de água, de nuvens, entende? São fórmulas, então elas são específicas mesmo. Se você olhar a proporção áurea, o retângulo áureo, aquilo é muito exato, é a arte da precisão. Então, sim, existe um estudo que você, para aprender a geometria sagrada, de tudo que eu falei, ou o cubo de Metatron, ou a flor da vida, ou Merkaba, tudo isso você tem que aprender relações, proporções. E isso é um estudo, é uma disciplina, que é o que a gente aprende no curso dos 5 elementos, tá? São mais de 40 mandalas que a gente faz, mais de 12 técnicas, e a gente aprofunda em meditações também, né? São 6 meses de estudo, né, gente? Agora, nada impede que você se divirta e faça o que você quiser, certo? Né? Faz um círculo com flores, o importante é que isso te faça bem, tá? Mas dentro da geometria sagrada existem fórmulas, né? Como eu falei, a proporção áurea de Fibonacci, né? Você aprende aquelas fórmulas, enfim, e muitas outras, né? E eu acho que assim, o que eu faço? Eu aprendo as regras para depois brincar com elas. Eu acho que fica mais rico, né? Ah, tá bom. Jung também usa o. E então, tá travando? Bom, gente, essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar aqui. Espero ver vocês na sexta-feira. Amanhã eu vou dar mais uma live. Eu vou falar um pouquinho do meu caminho, por que que eu desenho, como que eu comecei, da onde vem esse estudo, tá? E na sexta-feira espero ver vocês aí para o lançamento, que aí eu vou falar mais detalhes desse curso, tá? Que está abrindo agora uma segunda turma. É em média entre a cada 3, 4 meses que eu abro turma, tá? Porque eu acompanho também. Então é por isso. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Sim, vai estar no YouTube também, mas tem que se cadastrar para receber o link, tá bom? Se você tiver dificuldade, só mandar um e-mail aqui inbox, tá bom? Gratidão, gente. Espero ter inspirado. Mari, obrigada. Sempre bom te ver junto. Tá bom, gente? Então, beijo grande no coração. E ó, onde a tua mente vai, a tua energia vai. E onde tua energia vai, você cria a tua realidade. Então, disciplina é liberdade. Um beijo, gente.